Boa noite, irmãos. Eu fico estive me perguntando esse tempo todo aí, desde que aceitei o convite do pastor Ranieri, o que deu na cabeça dele para pensar em alguém daqui da escola. Ele poderia escolher melhores pregadores. Pensei de início que santo de casa não faz milagre. Mas depois eu pensei que o santo aqui não sou eu, é o Espírito. Então, é Ele que é o intérprete do Evangelho. E eu espero que, de fato, você permita que Ele abençoe você. Eu, quando bem mais jovem, eu costumava orar por mim quando ia pregar. Hoje, estou orando menos por mim e mais pela audiência, para que os irmãos sejam, de alguma forma, abençoados, independente das limitações do pregador. Quero agradecer ao coral jovem, aos meus queridos amigos do Quarteto Ministry. Eu disse para eles que, quando eu falo em quarteto, eu penso nesse aí. Eles estiveram conosco lá no Canadá. Eu não consigo lembrar quem era o outro, porque não era o Dermival. Quem? Paulo Reis, exatamente, o diretor JA naquela época. E os meus amigos ex-estudantes, alguns deles, exceto o Demival, não é, Demival? Então, você também. Então, os quartetos aí esteve nas minhas classes, de alguma forma, no mestrado. Muito bem, queridos, o nosso temário, Encontros com a Graça. Eu vou dizer aqui aquilo que os evangelistas costumam dizer. Se você tivesse que perder alguma noite, essa era a noite para você perder. Não seria amanhã e nem seria domingo e nas outras noites que teremos aqui ao longo da semana. Convido você a abrir as Escrituras no capítulo 6 do livro de Gálatas, verso 13 ao 15. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas sim ser uma nova criatura. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 13 ao verso 15. A pergunta com a qual eu abro essa discussão, do nosso tema da noite, é: em que se gloria você? A história demonstra de forma clara que todas as seguranças humanas não passam de ilusões. Na noite de 10 de abril de 1912, o Titanic, o navio, conhecido como o Colosso dos Mares, ou pelo menos havia sido construído para isso. Palácio flutuante, o melhor de toda a engenharia naval, tecnologia da época havia sido colocado, um gasto extraordinário de quase 8 milhões de libras, uma verdadeira fortuna na época. Em 1910, alguns anos, em novembro de 1910, a White Star Line havia publicado um panfleto dizendo que o navio estava sendo preparado para ser inafundável. E, de fato, o capitão Edward Smith, o comandante do navio, nessa ocasião, o homem já estava aposentado. Foi convidado pela companhia como uma condecoração para essa viagem inaugural. Estava também aí Bruce Ismay, o presidente da White Star Line. Estava ainda presente Thomas Andrews, engenheiro naval, o homem que havia projetado o Titanic. Esses três formavam parte dessa tripulação. O Colosso dos Mares, 269 metros de comprimento, 28 de largura, quase 40 metros do nível da água até o mais alto dos seus chaminés. 4 caldeiras enormes. Aliás, 29 caldeiras
46 mil toneladas flutuantes. O próprio capitão Edward Smith, ao olhar o navio, é dito na tradição, nas lendas do Titanic, que ele teria dito: nem Deus pode afundá-lo. Ele provou-se errado, porque alguns dias depois, 4 dias depois, o Titanic foi ferido por um iceberg que rasgou os seus compartimentos pelo lado de fora. A água começou a entrar. Por minuto, uma quantidade extraordinária de água. A música do filme My Heart Will Go On tornou-se um hino fúnebre, uma marcha funeral. Schmidt e os demais haviam colocado a sua confiança no lugar errado. Em que se gloria você? Um dos temas centrais das Escrituras Sagradas é a inadequação da nossa confiança colocada naquilo que passa. Meus queridos amigos, todas as coisas do mundo natural perecem, as riquezas levantam voo, a fama é apenas um fôlego, o amor humano é limitado e com frequência desapontador, a juventude, a saúde, o prazer, todos eles eventualmente levantam voo e nos abandonam. Podem as coisas ligadas ao tempo, as coisas que terminam em pó e desapontamento serem os bens reais, os quais a nossa alma busca. Nós necessitamos de vida que não está relacionada com a morte. Nós necessitamos de bens acima da natureza. As circunstâncias e o tempo se tornam os demônios que implacavelmente destroem as nossas seguranças falsas. Nos dias do Novo Testamento, nos dias em que o Novo Testamento foi escrito, 4 nações principais estavam em existência. Os gregos se gloriavam no conhecimento, na filosofia, e a própria sociedade estava organizada desta forma. Os romanos se gloriavam no poder, se gloriavam na organização, no direito, na força. Os judeus se gloriavam nas tradições religiosas da sua herança, confiavam nos méritos da sua raça, nos sinais exteriores da religião e aquilo que tais sinais podem garantir. Gálatas 6, 13 a 15, como lemos, o apóstolo Paulo sugere uma outra realidade na qual colocar a nossa confiança e no que gloriar. O contexto nos lembra que a Galácia era uma província do Império Romano que havia sido visitada por Paulo na sua primeira viagem missionária. Não tinha a vantagem da herança judaica. Em capítulo 4, 6 a 9, o apóstolo Paulo contrasta a antiga condição deles, alienados de Deus, separados de Cristo, servindo aquilo que por natureza não é Deus. Mas a missão apostólica havia pregado acerca de Cristo, com ênfase na cruz. Eles haviam, verso 9, conhecido a Deus, descoberto a liberdade trazida por Cristo, pelo Evangelho. A Galácia era, de fato, os primeiros frutos da grande colheita das igrejas gentílicas. Muitos tinham sido batizados, testemunhando da sua aliança com Cristo. Mas agora, essa igreja estava sendo perturbada por mestres judaizantes, provavelmente cristãos vindos do judaísmo, ainda intoxicados com a sua antiga fé, insistindo na circuncisão como um meio de garantir a salvação através das obras humanas. Era como se, para alguém se tornar cristão, deveria primeiro se fazer um judeu. O apóstolo Paulo entendeu que tal ensino representa não apenas uma perversão, mas uma ameaça ao próprio coração do Evangelho, um perigo do conceito da liberdade em Cristo. E, em consequência, o apóstolo escreve essa carta aos Gálatas, uma das mais belas e lúcidas exposições do Evangelho, um precioso legado da revelação. Nessa sessão, o apóstolo Paulo está na conclusão de todo o seu argumento. Ele contrasta 2 justiças, uma que vem pela graça e a outra que vem pelas obras humanas. Tais justiças não são apenas antitéticas, elas se opõem. E não apenas elas se opõem, elas se contradizem. E elas não apenas se contradizem, elas se excluem.
Se é pela graça, não pode ser pelas obras. E se é pelas obras, não há lugar para a graça, para as obras meritórias. Através do livro, o apóstolo havia lutado contra a ideia de que a salvação possa vir como resultado humano. Agora, com toda a intensidade da sua personalidade, ele insiste de que as obras humanas não têm qualquer valor como método de salvação. Percebe? A minha qualificação, as obras não têm valor como método de salvação. Como método de salvação, as obras são moedas sem valor. Não tem qualquer valor como método de salvação, exceto em aumentar a arrogância da justiça própria dos homens. Se o esforço humano pode acrescentar qualquer coisa à perfeita obra de Cristo, então a salvação já não é mais pela graça. O que realmente conta não é o que nós podemos fazer. O que realmente conta é aquilo que Cristo fez de forma objetiva, perfeita, completa e final. O que importa é o ato de fé em Cristo, que curva a cabeça e aceita tal obra em nosso favor. E assim abre o caminho para a graça, para a nova vida. O cristianismo, amigos, não depende de nada senão da graça de Cristo, livremente oferecida a todos para a nossa salvação. E, amigos, nós, para a nossa salvação, eu digo, nós fazemos apenas uma contribuição. A única contribuição que você faz para ser salvo é o seu pecado, do qual você tem que ser liberto. Nada senão da cruz. Os opositores, os mestres do judaísmo haviam confrontado a pregação de Paulo, se gloriando na circuncisão como marca da justificação, marca humana da justificação. Para a mente judaica, que ainda não havia sido liberta do legalismo, a circuncisão era a mais alta demonstração da justiça, o fundamento do judaísmo, a marca exterior do concerto. E a vontade de submeter-se a esse rito era vista como a suprema evidência exterior da piedade religiosa. A iniciação no judaísmo como condição privilegiada. O apóstolo Paulo disse em 6,12, eles querem mostrar boa aparência na carne. Verso 13, a circuncisão funcionava como um tipo de troféu, mas Paulo considera que tal intenção apenas é uma glorificação da carne, a exaltação da arrogância, do orgulho humano que tem efeito devastador sobre a atuação da graça de Deus. Verso 14, o apóstolo estabelece o contraste, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, para a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem qualquer virtude tem qualquer valor, senão ser uma nova criatura. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Paulo, o brilhante rabi, convertido a Cristo, já experimentara toda a lisonja que pode cortejar o ser humano. Membro do Sinédrio, fariseu dos fariseus, zeloso, irrepreensível, visto como, ou julgado como melhor que os outros, mas agora, converso a Cristo, ele percebe de forma surpreendente a essência da sua fé, a essência dele próprio, como discípulo de Cristo. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Porque haveria alguém na atmosfera do primeiro século querer gloriar-se na cruz, um símbolo tosco de vergonha, de abandono, de fracasso, de escândalo. A arqueologia tem encontrado alguns dessas gravuras do Império, vindo desse período, gravuras encontradas em Roma, e numa delas, um cristão é visto de costas diante da cruz. Visto de costas, ele tem longas orelhas, como as orelhas de um asno. E embaixo escrito, Alexandre adora o seu Deus. Ridículo para os cristãos. Cada religião, cada ideologia é marcada por um símbolo visual que ilustra a sua história, a sua essência. Por exemplo, os budistas têm a flor de lótus, o judaísmo tem a famosa estrela de Davi,
o hexagrama formado de 2 triângulos. O islamismo tem como símbolo a lua crescente, o marxismo, o martelo e a foice, o nazismo, a suástica, símbolo da raça ariana. O cristianismo poderia ter escolhido um outro símbolo para contar a sua história, um peixe, uma arca, um leão, um pastor, as letras gregas em forma de cruz, a manjedoura, um banco de carpinteiro, um bote, uma toalha, simbolizando o serviço de Cristo, prestado aos seus discípulos e aos seus seguidores, uma pedra afastada do túmulo, uma pomba, mas em lugar disto, os cristãos, de maneira teimosa, insistiram em prevalecer com a cruz. Por que a cruz? No Império Romano, os romanos eram decapitados. Aliás, eu tinha uma citação de Cícero, um dos grandes oradores, falando da cruz como a maneira mais vergonhosa de se morrer. Para os romanos, a cruz não era reservada para cidadãos romanos. Nos dias de Paulo, a punição capital entre os judeus era o apedrejamento. Entre os gregos, a cicuta, o envenenamento, porque haveria de Paulo gloriar-se na cruz, pelo menos por 5 razões que eu gostaria de relembrar nessa noite. E nós podemos incorporá-las na nossa biografia. Primeiro, a cruz expressa a largura e a profundidade do pecado. Muitos têm ideias erradas sobre a salvação, porque começam com a ideia errada sobre o pecado. E nós, como sabemos, errar no diagnóstico é também errar na prescrição, leva à prescrição errada. Embora o pecado seja um conceito muito estranho na nossa cultura, ele é um dos temas centrais das Escrituras. E descartando-se da noção do pecado, a cultura moderna descartou-se da única chave explanatória para entendermos as mazelas humanas. A cultura atual descartou-se da única chave que pode nos ajudar a entender o que acontece na nossa cultura. Quando entendemos a realidade do pecado, todas as razões para nos gloriarmos desaparecem. Essa é a grande razão. Quando nós entendemos o que é o pecado, aquelas outras razões que nós usamos para nos gloriar desaparecem. Nós percebemos, então, que tentar salvar-se através de esforços humanos é como tentar resolver o problema do pecado com ginásticas psicológicas, auto-hipnose, dieta alimentar. É como tentar curar câncer, curar leucemia com band-aids ou aspirinas. Na Bíblia, o pecado é basicamente uma condição, um estado, uma lepra, um rio poluído na sua fonte. Nós somos, segundo Davi, rebeldes desde o ventre materno. Lembra-se do Salmo 51, verso 5? Em pecado me concebeu a minha mãe. Pecado, amigos, não é primariamente o que a gente faz. Pecado é primariamente o que a gente é. Os nossos atos são sintomas de uma doença que os precede. Não somos pecadores porque pecamos. Conhecemos o aforismo, mas pecamos porque somos pecadores. Em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, você se lembra da história de Naamã, o comandante do exército da Síria? Se você ler o verso 1, você vai encontrar 4 qualificações de Nicodemos. Comandante, um grande homem. Segundo, de muito conceito, diz o texto bíblico, um vencedor de muitas batalhas, mas, ou porém, ele era leproso. Naamã não era um homem ordinário, porque pessoas ordinárias não chegam à posição que ele havia alcançado. Um homem respeitado, um conselheiro, cuja palavra de sabedoria era buscada e considerada, um homem valente, um líder, mas Naamã tinha um problema. Ele era leproso. Este é o apêndice que muda a natureza da história a seu respeito. E o mesmo pode-se dizer de você.
Você pode pensar-se em termos mais belos títulos, elogios, posição, fama, riqueza, mas o final é o mesmo, leproso. 1 João, nós conhecemos o texto, 1 João 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei. Essa é uma definição de pecado, mas não é a única. Tiago 4, 17, fala dos pecados de omissão, aquele que conhece o que é bom e não faz, como pecado. Estão percebendo que é muito mais sério do que simplesmente pensar em atos exteriores? Mas mais sério ainda é o verso de Romanos, capítulo 14, verso 23, aquilo que não é da fé é pecado. Esse texto desce aos porões das nossas motivações. Não é apenas o que nós fazemos, não apenas o que não fazemos, mas por que fazemos. O Antigo Testamento utiliza 12 palavras hebraicas para definir pecado, e não pense que elas sejam sinônimas. Estamos falando de uma doença sistêmica. Termos que definem aspectos dessa doença. Pecado não é primariamente os atos, mas a persistência do fato. Lutero dizia que os homens estão centralizados no eu, mesmo quando servem a Deus. Para o reformador, nós perseguimos nossa vocação, perseguimos nossos negócios, trabalhando incessantemente, nossos contatos sociais, nossas amizades, ou qualquer outra área da vida. No fundo, diz Lutero, nós buscamos, na maioria das vezes, vantagens pessoais. Em outras palavras, nós usamos a Deus. Não é por acaso que Lutero é dito ter sido ouvido no leito de morte, virado para a parede, dizendo: "Não murmure, Senhor, tem misericórdia desse pecador fedorento." Você se julga muito importante? Muito belo? Tendo poder? Inteligência? Soren Kierkegaard, em seu estilo irônico, ele dizia que a marca de todos os homens é a atitude arrogante em relação a Deus. A marca de todos os homens é a sua atitude arrogante em relação a Deus. E ele dizia ainda, em nossa arrogância e pretensão de bondade, nós, se possível, tornaríamos até Deus incerto dele próprio. Você já esteve perto de alguém que se considera muito justo, muito bom, muito santo? Já viram como é difícil você tratar com pessoas que se consideram muito santas? E não perde a oportunidade para comunicar essa compreensão delas a seu respeito. Você se sente, de fato, você se sente inseguro em você mesmo. Às vezes a arrogância é velada, ela é escondida em muitos disfarces. O apóstolo Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino, Ellen White, todos eles deram testemunhos de que todos nós sofremos desta curvatura para dentro. Ninguém escapa dessa inclinação. Note, a primeira lição que as Escrituras ensinam é de que o homem foi criado por Deus, mas a segunda lição é de que o ser criado por Deus caiu em pecado. A partir de então, a nossa orientação primária, a nossa natureza básica é em rebelião contra Deus. Somos como um navio cujo leme foi amarrado numa direção. O pecado é uma rebelião, um estado de rebelião, e significa pertencer ao campo inimigo, uma inclinação espiritual que torna ao homem impossível, incapaz de ver direito, sentir direito, pensar direito, agir direito. A cruz é o maior testemunho de quem nós somos. Podemos nos sentir como um rei no trono. Talvez alguns aqui hoje se sintam assim, um rei no trono. Nossa realidade, contudo, é outra. E a cruz ergueu-se entre o céu e a terra, com o Filho de Deus pendurado nela. Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se, foi declarado, de forma forense, esse é o termo da teologia, forense, como um juiz que bate no
o seu martelo declarando alguém justo. Jesus foi declarado pecado de forma forense. Ele não tinha pecado nele. O pecado estava sobre ele, foi colocado sobre ele. Para que você que não tem justiça em você, tenha justiça sobre você. Ninguém que olha a cruz com seriedade continua tratando o pecado com leviandade. Em segundo lugar, Paulo se gloriava na cruz porque ela não apenas revela quem nós somos, a cruz também revela quem Deus é. A cruz demonstra a extensão da sua vontade em nos alcançar e redimir. Na cruz o céu e a terra foram unidos, na cruz o céu e a terra foram reconciliados, o homem foi reconciliado com Deus, o caráter divino foi vindicado, a serpente foi esmagada, e os santos, feitos santos, os pecadores, aceitos no amado. A cruz é a rocha onde se quebram as ondas do maligno. A cruz é o para-raio que absorveu toda a condenação do planeta. Ali Jesus recebeu o impacto do julgamento. Seus braços amplamente abertos se estenderam para cada pecador. Suas mãos apontaram para o Oriente e o Ocidente, indicando o caminho de retorno ao Pai. A cruz está voltada para cima, o mega símbolo, a mega seta indicando o lugar do nosso repouso final, do nosso triunfo, baseado na sua obra perfeita. A cruz é a chave que abriu os portões do paraíso para que todos aqueles que creiam sejam transformados em novas criaturas. Nossa solidariedade com o primeiro Adão, com a qual nós nascemos, foi quebrada pela cruz. Assim, como a morte veio por um homem, a vida também veio por ele, o homem Deus, Jesus Cristo, que por sua graça nos readmite no paraíso, de onde nós fomos expulsos. A cruz relembra-nos a expiação perfeita. Ele morreu pelo pecado, para que você morra para o pecado. Ele morreu para que você viva, e ali ele sofre os horrores da segunda morte. O salário do pecado é a morte, para que você possa viver. Preparei um cartão que você vai receber amanhã com um cravo atravessado nele, o cravo. O cravo me relembra que eu era um pecador no corredor da morte. O cravo me relembra que ele, o Filho de Deus, me considerou digno de receber como preço, como redenção, o seu próprio sangue. Mas o cravo também me lembra a tomar a minha cruz e segui-lo a cada dia. E finalmente o texto disse, não foram os cravos que o prenderam na cruz, foi o seu amor por mim. Ali na cruz, por 3 horas, das 12 às 3 horas da tarde, e lá dentro das trevas, trevas absolutas, dentro das trevas ele absorveu a última gota do cálice que era nosso. E quando ele pendeu a sua cabeça na morte, o sol voltou a brilhar, nunca mais glorioso, nunca mais belo. A luz que invadiu cada recanto escuro deste planeta, para que ninguém viva mais em trevas. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo se gloriava na cruz, porque a cruz é a única solução para o dilema do pecado. Como Naamã, amigos, irmãos, jovens, como Naamã, nós gostamos de nos gloriar nos rios de Damasco, os rios da cultura, da ciência, da justiça própria, do sucesso humano, do prestígio, das posições, e fazemos dessas coisas contrafações de Deus, nossos pequenos paraísos. Alguns vêm à igreja, trazem os seus computadores e telefones, não entendendo na presença de quem nós estamos. Por quê? Porque nos julgamos autossuficientes. Temos os rios de Damasco, as contrafações de Deus. Os seres humanos têm essa tendência de olhar para a direção errada. Você pode olhar para onde você quiser. Você pode olhar para os quadros mais belos, símbolos de prestígio, de arte, de fama, de aparência, de recursos. Você pode olhar para os quadros mais sofisticados, quadros de relacionamento, de carreira, mas é um pequeno problema, é que olhando nessa direção, você está afundando.
você vai morrer. Com o leproso Naamã, todos nós buscamos soluções nos rios de Damasco, nos rios da glória, da vaidade humana, para então descobrir que nós terminamos com nada nas mãos e com cinzas nos lábios, substitutos precários de Cristo. Há os substitutos de Cristo que vêm da religião, a lei, para alguns, outros o caráter, substitutos de Cristo, dietas. George Bernard escreveu o hino Eu Amo Essa Rua de Cruz, cantado pela primeira vez numa pequena cidade perto da Andrews University, Red City, em Michigan, uma enorme cruz. Um amigo levou-me lá, impressionado, tamanho daquela cruz, diante daquela igreja tão pequena, um quadro impressionante. Em quarto lugar, Paulo se gloriava na cruz por causa do seu poder transformador. Pela cruz, ele disse, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, e é apenas quando nós morremos para o mundo, quando nós morremos para a sua lógica, para as suas máximas, para os seus modismos, para a sua filosofia, para as suas ambições, para os seus alvos, para os seus projetos e opiniões, é apenas então que nós podemos experimentar a vida num outro nível e sermos libertos da visão de terreiro, da pequena concha que nos prende, nos aprisiona. No verso 15, o apóstolo nos dá uma das razões para gloriar-se na cruz, é que através dela emerge uma nova criação. Seu poder pode explodir as velhas categorias e libertar-nos da pequena concha em que nós vivemos. No pequeno cemitério de Olney, na Inglaterra, encontra-se uma sepultura em granito. E sobre a sepultura, uma inscrição. Aqui jaz John Newton, clérigo, antes um infiel e libertino, traficante de escravos. E, de fato, esse John Newton herdou do seu pai, que era um cristão, a frota de navios. Ele passou a usar a frota de navios para trazer escravos da África. A inscrição disse, aqui jaz John Newton, clérigo, antes um infiel e libertino, traficante de escravos da África, que foi pela graça, pela riqueza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado e perdoado, e ainda comissionado para pregar a fé que ele tanto havia lutado para destruir. Essa inscrição ganha mais força e mais autoridade quando nós nos lembramos que esse John Newton é o autor daquele hino Amazing Grace, um dos mais belos clássicos da himnologia cristã. Preciosa graça, pela fé nós somos transformados de glória em glória, na semelhança do Senhor. E em quinto lugar, a cruz é símbolo de serviço. Na cruz, Jesus, através do amor sacrificial, estabeleceu a norma do serviço, o paradigma. Em Cristo, os cristãos são chamados a servir, a serem servos, a produzir frutos e a não viverem em ociosidade improdutiva. Amigo, olhe para a cruz. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, entrou numa igreja pequena, numa noite de muita neve. O pregador não havia vindo, pregava um sapateiro. Spurgeon disse mais tarde que a conversão dele aconteceu ali. O homem era tão incapaz de falar qualquer coisa que ele apenas repetia o texto de Isaías: olhai para mim todos os termos da terra e vivei. E o homem dizia: olhar é apenas voltar os olhos. Olhar não é levantar os braços, olhar não é vir à frente. Olhe para a cruz. O preço foi pago. Você entende? A cruz pode ser compreendida apenas em termos de substituição. Nela, Cristo tomou o seu lugar. Quando o preço foi pago, o amor de Deus demonstrado e você foi aceito. Para Jesus, o homem não era um projeto falido. Amigo,
Meus amigos jovens, se você não lembrar de nada, lembra disso aqui. Ninguém jamais investiu ou apostou tanto em você. Ninguém jamais investiu tanto em você, creu, apostou tanto em você. Está você insatisfeito com a sua rotina na vida? Com o que você vê ao seu redor? Olhe para a cruz, essa é a única solução, o único poder de transformação, a verdadeira motivação, o serviço para o serviço e a esperança e a santidade. Não importa hoje de noite quem você seja, um estudante, um vendedor, uma dona de casa, um professor, um trabalhador comum, ou alguém desempregado até. Ou você pode ser até alguém que tornou-se cínico, alguém que se julga cristão, mas insatisfeito com o desgaste da rotina, que se tornou um serviço mecânico. Olhe para a cruz hoje. Venha a Cristo. Não importa onde você esteja sentado aqui, nesse grande auditório. Venha a Cristo pela fé. Ele o aceitará. Perdoará você. O aceitará. Hoje mesmo você pode sair da igreja uma nova criatura. Um novo jovem, um novo rapaz, uma nova moça, um novo homem, uma nova mulher. Hoje mesmo você pode ser uma nova criatura e entrar no serviço do Evangelho. Aprenda a orar em sinceridade. Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o melhor dos teus vasos, posso em muito transbordar. Eu comecei falando do Titanic e quero terminar com uma pequena história ligada ao desastre com o grande palácio ambulante. Vagando no mar, depois de ter batido aí nesses icebergs, ele havia sido advertido por 2 horas. Um outro navio, o Califórnia, havia mandado insistentemente aviso: vocês estão no caminho do desastre. Mas os operadores dos rádios da comunicação, os rádios Marconi, estavam muito ocupados para receber mensagens e mandar mensagens das pessoas, das celebridades que estavam no navio. Não quiseram ouvir e mandaram que eles calassem a boca. Desligaram o rádio. Nessa hora, se tivesse ouvido, o desastre não teria acontecido. 11h40 da noite, do dia 14 de abril de 1912. 2h30 depois, as últimas luzes do navio foram apagadas no seu mergulho para as trevas do Atlântico Norte. Mais de 1.500 pessoas morreram. Na cidade de Southampton, de onde o navio havia saído, na última quarta-feira, afundou. Dia 14, dia 10 saiu, dia 14 o navio afundou. No próximo domingo, um pregador americano estava fazendo uma série de evangelismo, havia sido convidado, ouviu do afundamento do Titanic, e ele pregou um sermão extraordinário, titulado O Navio que Não Pode Afundar. O navio que não pode afundar, no sermão, aplicado com extraordinário bom senso. Não era uma referência ao Titanic, esse havia afundado. O navio que não pode afundar era uma referência ao texto bíblico que descreve aquela noite de Procela no lago do mar da Galileia, onde ia Jesus e os discípulos. E o pregador dizia que o navio que não pode afundar é o navio aonde Cristo vai. Meu querido amigo, que através desta semana você se reencontre novamente com a graça, novas decisões. A vida cristã é assim mesmo. Nós não pretendemos que o pão da semana passada sirva para o amanhã. Os cristãos têm que,
cada novo dia, se reatualizarem espiritualmente, mudarem de rota. Que Deus esteja com você, que Deus o abençoe, que Deus o traga aqui nessas noites, onde vamos estar falando dessas coisas. Deus confirme você na sua vocação e eleição. Só a cruz lá do Calvário traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se seu fardo é tão pesado e difícil é viver, contempla então a Cristo, contempla Cristo sim, e seu amor. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Esse amor transforma a vida, cura o pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vou cantar da linda história de alguém que morreu para salvar, pois não há amor no mundo, nada igual ao do Senhor Jesus. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Tal amor jamais vacila e perdão concederá para uma aflita e triste. É Jesus a solução, é Jesus a solução.
Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor Deus, nesta noite nós nos lembramos de que Cristo, o grande pregador, pregou de muitos púlpitos, de barcos, nas praias, nos vales, nas casas, na sinagoga, no templo. Mas o supremo sermão de Cristo foi pregado na cruz, onde todos fomos resgatados e aceitos no amado. Quando o pregador foi imobilizado por nós, incapaz de enxugar o sangue que escorria na sua face, por nós. Que a mensagem da cruz alcance a todos, os mais piedosos, os mais cínicos, os mais indiferentes, que todos sejamos alcançados pelo grande sermão da cruz. Acompanhe-nos durante essa noite, durante esta semana, cobre a cada um de nós com as suas bênçãos. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de dizer a você que a partir de daqui a pouco, exatamente às 10 horas da noite, começaremos uma oração ininterrupta que vai durar até às 9 horas do próximo sábado. Você terá a oportunidade de participar dessa corrente de oração, orar durante 10 minutos durante a semana, a partir de amanhã. A partir de amanhã, você poderá pegar o seu horário para orar. Já temos pessoas escaladas até amanhã à meia-noite. Então, a partir de hoje, às 10 da noite, até amanhã à meia-noite, já temos gente orando ininterruptamente. E você poderá dar continuidade durante a semana. Teremos ainda a continuação agora com um momento especial de oração e reflexão no Super Sexta. Exatamente nesse momento, já começa imediatamente após a nossa saída, no residencial feminino. E você já percebeu que você não poderá perder nenhuma reunião desta semana de oração. Que Deus nos acompanhe a todos.